Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Eu queria que você fizesse um momento de adoração ao Senhor nessa noite, bem rapidamente, porque Deus já está falando conosco nesse lugar, desde o momento que nós chegamos aqui. Feche os seus olhos e declare isso para Ele hoje. Repita isso, vai. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Declara mais uma vez, vai lá. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Eu quero 2 versículos da palavra do Senhor. O primeiro está em Salmo 24, verso 1. Vamos ler toda a igreja? É um versículo. Depois, Colossenses 1:16. Vamos esse primeiro aqui, vamos lá. Do Senhor... Amém. Colossenses 1:16. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado. Se vocês prestarem bastante atenção, Salmo 1, nós cantamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Salmo 1 fala que ele fez tudo. Então, porque tudo é por ele. E aqui fala que tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, todos nós, algum dia na vida, nem que seja por um momento, já fizemos uma dessas 3 perguntas que eu vou fazer aqui agora. Todo mundo um dia já teve aquele momento de dizer assim: de onde eu vim? Primeira pergunta. Segunda, por que eu estou aqui? E a terceira e a mais importante, que a maioria faz: para onde eu vou quando eu morrer? Quem nunca fez as 2 primeiras, algum momento da vida já fez a última. O que acontece depois da morte? Por quê? Não é possível que exista somente essa vida. Não é possível que tudo se resuma a isso. E aqueles que têm um momento maior de reflexão ainda pensam: tá, tudo bem, mas
de onde que eu vim realmente? O que está acontecendo? Qual o meu objetivo de estar aqui nessa terra? Hoje nós estamos aqui recebendo 11 novos membros do corpo de Cristo, pessoas que estão sendo integradas ao corpo do Senhor, e que de uma certa forma, se essa dúvida ainda não surgiu, na caminhada deles vai surgir. E aí? Como é que fica? Pois eu quero te responder essas 3 perguntas de uma forma bem rápida nessa noite. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, e o mais importante, para onde eu vou? De uma forma bem simples, para que você saia daqui crendo que a sua presença aqui hoje não é vã, não é à toa. Amém? Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Gostaria que fosse colocado aqui. Os meninos, eu vou pedir alguns versículos, tá? Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, Deus criou o quê? Céus e a terra. Salmo 24, verso 1. Olha só que interessante. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A primeira coisa que nós temos que entender é que o mundo não surgiu do nada, como muitas pessoas querem fazer a gente acreditar. Até porque do nada não tem como surgir alguma coisa. A gente sabe que do nada a única coisa que surge é o nada. O universo ele foi criado, e tudo que é criado por alguém, é criado por uma entidade, e foi Deus quem o criou. Deus criou o universo, Deus criou a terra e tudo que há. Você não é um acaso do destino. Você não é fruto simplesmente de um relacionamento do seu pai, mas da sua mãe. Você não é um acaso do destino. Você não foi um tropeço de uma tabelinha que não deu certo, de um comprimido que falhou. Não, você não surgiu do acaso. Você foi criado. E foi criado por Deus. Então a primeira pergunta que vem: de onde eu vim? Se a terra pertence ao Senhor, se tudo que há nela pertence ao Senhor, eu e você fomos criados por Deus. Então só tem um lugar de onde eu vim, é dele. Isso é uma coisa que muitas vezes, queridos, leva a gente a uma coisa chamada depressão. Eu já tive depressão no passado, às vezes é de assustar. Muita gente fala assim: mas pastor ter depressão? Sim, eu tive depressão e já era pastor. Eu sou pastor há 20 e alguns aninhos, tá? Sem o cabelo não dá para ver o cabelo branco, mas eu já sou bem velhinho de caminhada. E eu já tive depressão, mesmo sendo pastor. Então depressão é uma coisa que existe, mas a depressão ela vem muitas vezes das dúvidas que o mundo sobrecarrega sobre nós. E uma delas é: por que eu nasci? Seria mais fácil se eu tivesse morrido? Seria mais fácil se a minha irmã não me tivesse? Porque muitas vezes quando a gente encaramos os problemas da vida, uma das primeiras atitudes nossas é fugir desses problemas. Por quê? Por causa da dúvida. Muitas vezes, queridos, por não entender o significado de estarmos aqui, o significado de estarmos vivos, muitas vezes nós questionamos o porquê da nossa existência, sem saber que Deus tem um plano para que nós estivéssemos aqui. Como eu disse no começo, você não é fruto de um acaso. Você pode não ter sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe, mas a minha Bíblia diz que antes que você nascesse, antes que os seus ossos fossem formados no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia pelo nome. Ou seja, você não é fruto do acaso. Então nós entendemos que tudo é dele, tudo vem dele. Abre para mim João capítulo 1, verso do 1 ao 3. Eu queria que você entendesse a mensagem que Deus tem para você nessa noite. João capítulo 1, verso do 1 ao 3. Vamos prestar atenção? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora abre para mim Colossenses 1,16 de novo, que foi do início. Colossenses 1,16 para a gente entender aqui agora. Porque nele foram criadas todas as... Esse nele é Jesus. Quando Deus cria lá em Gênesis capítulo 1, que Deus disse assim, façamos, e Ele usa o verbo no plural. Ele não quis dizer eu vou fazer a terra, eu vou fazer o homem. Quando Ele diz nós, Ele diz para o Espírito que está com Ele, Ele diz para o Filho que estava com Ele, desde o princípio da criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A minha Bíblia afirma em João, que nada do que existe foi feito longe de Jesus. Nada do que existe foi feito sem Ele. A vida é uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais difícil que as situações estejam, por mais que você esteja passando um percalço no momento, é algo que vai passar. Não existe nada que dure para sempre, nem mesmo a vida. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Quando nós passamos pelo batismo, que é uma obra que mostra para nós a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, nós entendemos que a vida ela tem sempre ciclos para nós passarmos. Às vezes tem ciclos de alegrias que a gente nunca quer que acabe, mas às vezes tem ciclos de tristeza que a gente não queria estar presente. Às vezes tem ciclos que você desejaria que nunca passasse pela sua vida, mas são necessários. Sabe por quê? Porque são esses ciclos quem faz você o que você é hoje. A pessoa que você é hoje é fruto da sua experiência, é fruto daquilo que Deus determinou para a sua vida. E nós não temos como fugir disso, querido. Nós não temos como negar essa verdade, porque nós fomos feitos por Ele. A vida foi feita através de Jesus. Por mais que nós não entendamos, e por mais que o nosso intelecto seja limitado, o que nos leva a crer muitas vezes que nós estamos deixados no mundo, porque muitas vezes nós oramos e não ouvimos resposta, clamamos e não obtemos aquilo que queremos, mas nós temos que entender que o nosso clamor ele chega aos ouvidos de Deus. Ele pode às vezes não nos dar a resposta que nós queremos. Hoje de manhã eu gravei um story e coloquei no meu Instagram, e nesse story estava escrito assim, era uma mensagem de Deus para as pessoas, e era eu que estava lendo, e nesse momento Deus dizia assim, olha, você diz para mim que confia em mim, para eu fazer as coisas do jeito que eu quero, mas muitas vezes você fica chateado, você fica grilado, porque eu faço do meu jeito e não do jeito que você quer. O jeito de Deus é o melhor. Pode não ser o que nós queremos, pode não ser aquilo que nos agrada, mas é aquilo que nós precisamos no momento. Deus muitas vezes não nos dá o que nós queremos, mas nos dá o que nós precisamos. E Ele conhece o que você não conhece. Sabe por quê? Porque Ele escreveu a tua história. Ele sabe da tua vida. Tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecer, Ele sabe. Tudo foi criado com um propósito. Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. E sabe qual é o propósito maior de tudo que existe no mundo? Até mesmo de uma unha que cai, até mesmo de um acidente que sofremos, até mesmo de um desemprego, até mesmo da morte. O propósito maior é revelar Deus para nós. Pastor, mas como assim revelar Deus através da morte? Porque muitas vezes nós achamos que somos invencíveis, achamos que temos todo o tempo do mundo. Um dia eu fui jovem, esse ano já estou fazendo 50. Um dia você tinha 10, hoje você está com 20. O tempo passa, e ele tem um fim.
Mas Deus tem um propósito nisso. E eu vou te dizer agora uma coisa que às vezes pode te chocar, mas escute até o final e você vai entender. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de adoração. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de ninguém. Deus basta a si mesmo. Se juntasse toda a adoração dos anjos, dos santos, se juntasse toda a adoração da igreja, toda a adoração que existe no mundo e no universo todo, essa adoração não acrescentaria nada a Deus, porque Deus é. Deus não foi e Deus não será, Ele é. E da mesma forma, se eu retirar toda a adoração que existe no mundo, se calarem-se os anjos, se calarem a igreja, se todos nós nos calarmos, e aí acabar a adoração na face da terra, nada vai mudar em Deus, não vai diminuir nada do que Ele é. Ele é Deus. Aí você me pergunta, mas se Deus não precisa, qual o motivo então de eu estar aqui? Muitas vezes é o que nós perguntamos. Se Deus não precisa de nada, por que eu venho para a igreja? Se Deus não precisa de nada, por que eu me batizo? Por que eu busco? Porque Deus, a única coisa que Deus quer de nós é aquilo que Ele queria lá no Éden, quando criou Adão e Eva, e é o propósito maior de Deus na face da terra. Deus não me chamou para ser pregador, Deus não chamou nenhum de nós para sermos pregadores, Deus nos chamou para sermos testemunhas dEle aqui na face da terra. E o propósito maior de Deus é que nós nos relacionemos com Ele. Sabe o que Deus quer de você? Que você tenha um relacionamento com Ele. Se você vai adorá-lo, se você vai dizimar, se você vai vir para a igreja, é importante sim, porque a igreja é o lugar da comunhão, e a Bíblia diz que é onde Deus ordena a bênção, é aqui, não é em outro lugar. É importante que você passe pelo batismo, porque está escrito que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas nada substitui o nosso relacionamento com Deus, querido. Não acaba aqui, não acaba na igreja. O nosso relacionamento tem que continuar na nossa casa, na escola, no trabalho. Esse é o objetivo. Quando Deus fala que tudo é feito por Ele e para Ele, é para que Ele seja engrandecido. Se eu tenho um trabalho, não é meu, porque nada do que eu tenho me pertence, nem a minha vida me pertence. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Querido, lê do engano. A vida não é sua, a vida não é minha. Eu não tenho controle sobre a minha vida. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar, é meio ilógico, né? Mas tudo bem. Eu não posso acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça. Eu estou falando porque eu estou careca. Está difícil, né? Complicado. Mas a Bíblia diz que eu não posso acrescentar um fio de cabelo à minha cabeça. Traduzindo isso para um português bem claro, eu não posso acrescentar um dia de vida na minha vida. Eu não posso fazer nada que está fora do meu alcance. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Deus quer de nós um relacionamento, querido. E é por isso que você está aqui hoje, porque Deus te escolheu para você se relacionar com Ele. Muitas vezes o que Deus mais precisa de você é que você passe pelo menos um minuto conversando com Ele. Deus não precisa de grandes coisas, Deus não precisa, é bom que nós façamos, mas não quer dizer que Ele precisa que eu pare e me relacione com Ele, que eu converse com Ele. Deus é amor, mas amor não pode ser imposto. Amor tem que ser conquistado. E é por isso que Ele nos dá essa liberdade, para que nós possamos amá-lo, não porque Ele impõe esse amor, mas porque Ele permite que nós o amemos. Ao se revelar a nós, ao se revelar a você, Deus procura conquistar o seu coração. O que Deus precisa de você vai muito além do que simplesmente estar aqui,
simplesmente estar numa igreja. Ele quer se relacionar com você. E assim eu respondo as duas últimas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Deus te criou para que você se relacionasse com Ele. O objetivo de você estar nesta terra, sim, você pode ter uma vida, sim, você pode ter uma família, pode ter um trabalho, pode deixar um legado, mas o princípio maior de você estar aqui, e o que vai nortear todas as outras coisas da sua vida, é o seu relacionamento com Deus. Então o que você está fazendo aqui nessa terra? Você não veio para cá à toa. Você não veio para cá para ocupar um espaço na sua família. Você não veio para cá para simplesmente ser mais um. Deus te criou para ter um relacionamento com você. E a última pergunta: para onde eu vou? Todo aquele que se relaciona com Deus passa a eternidade com Deus. Mas todo aquele que não se relaciona com Deus passa a eternidade sem Deus. Aqueles que são salvos por Jesus irão morar com Ele. É para lá que nós iremos. É para lá que a nossa fé nos leva. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos acrescentando hoje mais alguém para estar na caminhada conosco, para de mãos dadas nós chegarmos juntos. É para lá que Deus te diz: olha, vem caminhar conosco. É difícil? Sim, não é fácil, mas não é impossível. Deus tem um propósito para a sua vida. Se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, é porque Deus está falando contigo nessa noite. E Ele está dizendo: olha, filho, filha, eu te criei porque eu tenho um propósito contigo. Eu te trouxe aqui hoje, não é porque você veio acompanhar alguém que está sendo batizado, ou porque você veio visitar uma igreja, mas eu te trouxe aqui hoje, meu filho, minha filha, para te dizer que você é importante para mim. Eu me preocupo com você. Por mais que às vezes você olhe e diga assim: eu não vejo nada, eu não ouço nada, não vejo Deus direcionando a minha vida. Deus trabalha no silêncio. Ele não faz barulho. Tiago, faz favor para mim. Eu queria que você visse, eu ainda tenho alguns minutinhos, um vídeo de 1 minuto e pouquinho. Eu queria que você parasse e refletisse. É uma música, mas eu queria só que você ouvisse de 1 minuto e pouco. É só um pedacinho. Preste atenção. Que mal que Deus. Aleluia. Esse é o contra-regra, tá? Fica tranquilo que vai dar certo. Deus, em cada coisa que Ele faz, Ele permite que a gente aprenda. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Porque você se preocupe não. Amém. Vai dar certo. Enquanto ele termina aqui, quando estiver pronto, Tiago, já pode começar, tá? Eu queria que você entendesse que Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não te obrigou a estar aqui hoje. Deus apenas pediu para que você viesse aqui. Você não veio aqui porque foi convidado. Você veio porque Ele te trouxe. Eles ainda estão lutando lá ainda, mas vai dar certo. Amém? Já está nos monitores embaixo, mas ainda não está em cima ainda. Amém?
Feche seus olhos por um momento. Assim que começar a música, você vai abrir os olhos. Feche seus olhos por um momento. Eu queria que você orasse a Deus agora, pedisse para que Ele te direcionasse. Dentro de alguns instantes nós estaremos vendo as pessoas sendo batizadas aqui. E eu gostaria mesmo que você conversasse com Deus nesse momento, no momento dessa música mesmo, porque aquilo que vai ser falado aqui em 1 minuto e pouco, é um sinal que Deus traz para você, é uma pergunta que Deus te faz. Às vezes você pode dizer, mas isso aí não serve para mim. Mas Deus está falando contigo nesse momento. Ele nunca te desamparou, Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Saiu da igreja, que mal que Deus te fez, largando tudo, indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim, volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim. Simplesinho, mas é um recado que fala conosco. E antes de eu encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Onde você está? O que você está fazendo? Quantas vezes Deus já falou contigo? Quantas vezes você já teve vontade de falar com Ele? Quantas vezes você ignorou a voz de Deus num conselho que Ele te dava? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos Deus de lado? Pelo nosso prazer, pela nossa alegria. Hoje você tem uma noite que você vai ver pessoas que voltaram para o Senhor. Mas o recado não é só para eles. O recado é para nós. É para você que está sentado aí. Tudo foi feito por Ele. Por Ele. Vem dEle. E é para Ele. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.